Outro elemento desse livro, talvez outro destaque, são esses textos, é um trecho de uma peça de teatro que o Graciliano publicou também na Revista do Brasil nos anos 40, ou seja, o Graciliano dramaturgo, Graciliano autor de teatro. Eu confesso que fiquei muito surpreso ao ter encontrado esse texto, porque imaginava que ele havia, apesar de você ler nas cartas que existe um interesse em escrever para teatro, mas nada concretizado. Então a localização desse texto para mim foi muito interessante, porque permite você estudar essa incursão dele, por mais que não seja uma peça completa, é só um primeiro ato, a incursão dele pelo gênero dramático. E é interessante que ele se vincula a uma tradição, que é a tradição do Martins Pena, são peças que lidam com a materialidade da vida cotidiana, mas com uma chave bem irônica, bem satírica. Para você ter uma ideia, a peça se passa numa cidade chamada Santana do Ipanema, no interior de Alagoas, e conta a história de uma garota rebelde, leitora de dos romances de 30, ou seja, esses romances considerados indecentes, e do confronto dela com a mãe, que era uma carola, que só queria que ela lesse romances tradicionais. Então, por meio dessa peça, você percebe que o Graciliano, no fundo, está discutindo literatura, ou seja, a oposição entre os novos romances de 30, esses romances libertários, vistos como libertários, porque propunham uma outra leitura, procuram recuperar as mazelas do interior do país, ou seja, descer aos porões da realidade brasileira, que eles falavam na época o hinterland brasileiro, e esses romances tradicionais, românticos, e no caso também tinha uma oposição com os romances chamados intimistas, essas facetas novas que o Graciliano, esse livro acaba proporcionando, né? Primeiro, isso que eu disse para vocês, que esse Graciliano, no jornal Índio, que é um defensor da população, do ensino em Camareira dos Índios. Um Graciliano, um prenúncio do romancista que vai mergulhar verticalmente na psicologia dos personagens, mas vai usar uma linguagem aguda, perspicaz, e vai tratar de temas que vão ser recorrentes na obra dele. E também, aqui, esse Graciliano dramaturgo que usa um trecho de uma peça de teatro para discutir, no fundo, literatura, essa oposição entre o romance que ele reputava, o grande romance, que é o romance de 30, esse romance tido como do realismo crítico, e seja o romance romântico tradicional do passado, que era algo que a ser superado, ou o romance intimista, que também era dos anos 30, dos anos 40, que começa a polarizar a cena literária com os romancistas nordestinos. E o outro elemento de destaque dos Garranchos é o esforço de recuperar, na verdade aí eu estou seguindo um caminho que o Ricardo Ramos, o pai do Ricardo Ramos Filho, sugeriu num livro chamado Retrato Fragmentado, que era recuperar a trajetória do Graciliano enquanto escritor de textos para a imprensa comunista. Então, eu mergulhei na imprensa comunista. Tentei localizar todos os textos possíveis do Graciliano Ramos que tiveram como suporte de publicação veículos do Partido Comunista ou veículos que tinham uma proximidade com o partido. E isso a partir de 45, que é quando oficialmente o Graciliano, pelas mãos do próprio Luiz Carlos Prestes, entra no partido. Então, a ideia é recuperar esse conjunto de textos. E o que a gente observa aí? A gente observa um Graciliano que ele é muito disciplinado, ele é um militante disciplinado. Publicamente, ele defende as diretrizes do partido, mas talvez um dos grandes achados desse livro foi encontrar um discurso que foi proferido por ele na célula que ele era o diretor, uma célula chamada Theodore Dreiser, em homenagem ao romancista americano que tinha uma pegada social, na qual ele internamente, é um discurso interno à célula, em que ele faz críticas assim, diretas ao realismo socialista, qual era a função dos romancistas no partido, porque o partido era muito marcado por um certo obreirismo, ou seja, para você ter a sua voz, ser escutado, você precisava ser operário, você precisava colocar a mão na obra, né? Então o Graciliano reivindica para o romancista um lugar também no partido. Como que ele pode participar do partido? Ou seja, escrevendo romances ou selecionando romances que de alguma maneira colaborem para o desenvolvimento das diretrizes partidárias.